Bom, pessoal, seguindo então, né, sobre o Brasil colonial e o seu sistema jurídico, vale ressaltar ainda um outro momento que nós temos que se refere acerca do ciclo da mineração, né? Então, o ciclo da mineração nós temos a partir do século XVII, né, quando o sistema do ciclo da cana-de-açúcar ele já está exaurido, né, e a gente já tem uma crise nos engenhos, né, principalmente aqueles localizados na parte mais ao norte do Nordeste, né, que é ali você tem Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, né, enfim. Então, a partir do século XVII, nós temos dois movimentos que se dão para que o desenvolvimento, né, social, né, o crescimento urbano, né, nem urbano, né, mas o crescimento dessa sociedade brasileira no processo de colonização, ela venha mais para o sul, né? E isso é motivado por um caso bastante significativo que se dá a partir do Tratado de Tordesilhas, que foi criado entre Espanha e Portugal ainda no século XV, né? Então, ah, como Portugal, a partir da colônia brasileira, ele utiliza bastante a região do litoral, né? Então, mais ou menos a região do centro, onde você tem ali o sertão nordestino, onde você tem ali o cerrado, ele passa a ter um vazio, né, muito grande, o que propicia com que os espanhóis eles tentassem, né, naquele período, fazer um processo de ocupação para além do Tratado de Tordesilhas, né? Então, com essa preocupação, né, de não perder território, já que nós tínhamos uma crise acerca do ciclo da cana-de-açúcar, é que Portugal ele organiza as chamadas entradas. O que eram as entradas? Entradas eram expedições determinadas pela própria coroa portuguesa, aonde ela se organizava no sentido de fazer uma ocupação territorial, né? Basicamente um processo de descobrimento mesmo, né? Já que são terras ainda não exploradas pelos portugueses, a fim de procurar novas riquezas dentro desse território brasileiro, né? Então, com isso, nós temos uma movimentação do processo econômico, né, na colônia do Brasil, aonde ele sai do litoral do Nordeste, né, em direção mais ao centro do continente, né, mais direção aonde você tem hoje a região de Minas Gerais, Goiás, norte de São Paulo, norte, sul da Bahia, né, mais ou menos centro-sul da Bahia, né, onde você tem ali a questão da Chapada Diamantina, Bom Jesus da Lapa, enfim, né? Então, com isso, a gente tem o encontro dos principais minérios, né? Onde você vai ter um novo sistema econômico no Brasil, tá? Além das entradas, que eram expedições chefiadas por pessoas determinadas pela coroa portuguesa, nós tínhamos o próprio movimento bandeirante. O que era o movimento bandeirante? Eram expedições organizadas por pessoas particulares, ou seja, eram pessoas que, de forma autônoma, entretanto organizada, mas sem qualquer vinculação com a coroa portuguesa, né, fizeram essa expedição para buscar novas riquezas, né, para fazer essas expedições no sentido de procurar outros veios, né, para uma nova questão de um novo sistema econômico no Brasil, né? Então nós tivemos aqui um movimento de entradas e um movimento de bandeirantes, sendo que o movimento bandeirante ele se dava por pessoas privadas, né? Então pessoas individuais ou grupos individuais de pessoas, e você tinha um movimento de entradas que era determinada, né, pela própria coroa portuguesa que organizava esses grupos de expedição para explorar o território brasileiro, né? Ademais, esses grupos eles tinham uma outra finalidade, que era o que? Fazer a captura dos índios, né?
Então, no processo de colonização, houve muitas fugas dos índios, né, para as outras regiões do Brasil, fugindo do processo de escravização e também do processo criado pelos jesuítas de catequese, né, dos índios para torná-los cristãos. Então, eles também fogem para essas regiões, né, do Brasil, mais ao centro do país, e essas expedições são criadas para também fazer, no caso, a sua, sua perseguição, né? No caso dos índios, eles eram muito mais mortos, né, do que apenas perseguidos e resgatados, certo? Já em razão do seu grau de indignação e de revolta a esse processo de colonização posto pelos portugueses. No tocante aos negros, aos africanos, né, aos escravos africanos, acontecia da mesma forma, né? Só que eles, de fato, eles já eram aqui escravizados, né? Então eles muitas vezes eles fugiam dos engenhos, formavam seus quilombos, né, seus grupos de escravos africanos, e eles procuravam a partir das fugas a sua liberdade também dentro do sertão, né, nordestino, no Cerrado, que você tem ali no meio do Brasil, né, na região de Goiás, Minas Gerais, e uma parte também da Bahia, tá? Então, as entradas e o movimento bandeirante, ele serviu para fazer expedições para procurar novas riquezas, né, no território brasileiro e também para perseguir índios e escravos fugidos, né? Os índios para fazer o processo de catequese, quando não possível, né, eles eram dizimados, e os escravos para eles serem resgatados, né, porque eles tinham fuga, né, e como eles tinham valor econômico, então eles eram retomados para os seus proprietários, geralmente as fazendas de engenho. Tá? Com o início do ciclo do ouro, né, então Portugal ele compreende que, uma vez que foi identificado uma queda brusca, né, de receita em razão da decadência do ciclo da cana-de-açúcar, ele passa a cobrar impostos, né, muito grandes aqui nesse processo da mineração. Né? Então, aqui nesse processo, nós temos basicamente dois impostos maiores. Né? Primeiro se refere quanto à taxação, né, de 20% do ouro. Né? Então, todo ouro que ele era descoberto, 20% era destinado para a coroa portuguesa. Né? Depois disso foi criado a chamada derrama. O que era derrama? Né? Todo ano, 1.500 quilos, né, de ouro eram destinados para Portugal, né, independente da produção. Né? Então, 1.500 quilos de ouro eles eram levados para Portugal, no sentido de recompensar, né, o movimento que Portugal gastou, né, teve os gastos decorrentes desse processo de colonização, né, essas viagens, né, que nós temos entre Portugal e Brasil, além também de manutenção das demais colônias. Né? Então, isso é um movimento que também ele é importante quanto à taxação desses impostos, dessas cobranças que são colocadas, né, lá pelo governo, pela coroa portuguesa, certo? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre o processo de independência, né, cujo, né, movimentos revolucionários também partem a partir dessa questão de revolta, né, quanto à questão do ciclo de ouro, né, a questão também de independência do Brasil em face do governo português. Tá? Um abraço e até a próxima.